Você sabe o que o sono tem a ver com o sistema digestório? Durante o sono, ocorrem modificações no funcionamento do aparelho digestório, que são decorrentes da diminuição da influência do sistema nervoso central. Durante o sono ocorrem várias diminuições, como a da salivação, da frequência de deglutições, da pressão do esfíncter superior do esôfago e de número de contrações primárias do esôfago. Qual a diferença do sono REM e do sono não REM? O estado comportamental do sono sincronizado, ou não REM, é dividido em 4 estágios que representam progressivamente a profundidade do sono. Nestes estágios, ocorre diminuição da atividade neuromuscular com a ausência de sonhos. Diminui também a atividade do sistema nervoso autônomo simpático. A atividade muscular diminui e a atividade mental atinge seu mínimo, a relativa inatividade do cérebro. O sono REM não é dividido em estágios e caracteriza-se por episódios de movimentos oculares rápidos, movimento da musculatura do ouvido médio e breves abalos musculares de membros. No sono REM ocorrem sonhos, o que indica atividade mental. Considera-se no sono REM que o cérebro está ativado em um corpo paralisado. No que o fluxo de saliva interfere no refluxo gastroesofágico? O fluxo de saliva é inibido durante o sono, e isso prejudica a neutralização do ácido intraesofágico, provocando, então, o refluxo. Como funciona o esvaziamento gástrico durante o sono? Há estudos que demonstram ser rápido o esvaziamento gástrico durante o sono REM e lento ao despertar. Com sólidos, o esvaziamento gástrico à noite é mais lento do que pela manhã. De modo geral, deve-se considerar que a função motora gástrica diminui durante o sono, o que pode ser consequência de ritmo circadiano e não efeito do sono. Qual a relação do refluxo gastroesofágico em pacientes portadores de apneia do sono? Há várias possíveis razões para a associação entre síndromes, já que possuem fatores predisponentes em comum, como obesidade e uso de álcool. Além disso, o refluxo gastroesofágico pode precipitar sintomas sugestivos de apneia por causar inflamação e edema da laringe, podendo piorar a obstrução das vias aéreas. A apneia obstrutiva tem o potencial de desencadear episódios de refluxo. Quais os padrões distintos do refluxo gastroesofágico durante o sono e no paciente desperto? O refluxo na posição ortostática ocorre mais frequentemente no período pós-prandial, ou seja, após uma refeição. Está associado ao relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago de menor gravidade. O refluxo na posição supina está usualmente associado ao sono, com o aumento do tempo de depuração ácida esofágica e da exposição ácida noturna. Olá, meu nome é Eduardo Zuia, sou médico gastroenterologista e vou fazer alguns comentários sobre o artigo do sono e aparelho digestivo a pedido da Bruna. Sem dúvida, a doença mais prevalente no nosso consultório é a doença do refluxo gastroesofágico, que é o principal mecanismo onde o sono vai interferir na doença na prática do dia a dia. Então, o refluxo noturno, o relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago aumentado no período noturno é realmente um problema marcante do nosso dia a dia. Porém, isso só vai ter algum significado se o estômago estiver cheio. Se o estômago estiver vazio, esses relaxamentos transitórios não vão trazer repercussões clínicas nesses pacientes. Então, a principal recomendação é que os pacientes, principalmente aqueles que têm tendência ao refluxo, evitem deitar de estômago cheio. E muitas vezes a gente encontra negligência com relação a líquido. As recomendações pelas nutricionistas e pelos médicos sempre são focadas na alimentação, mas muitas vezes se esquecem de orientar porque o paciente não deve tomar água e deitar logo em seguida, porque pela gravidade vai o estômago cheio, aumentando a pressão intraabdominal, especialmente naqueles pacientes obesos, pode aumentar consideravelmente o refluxo e trazer consequências sérias. Outro aspecto que a gente observa no dia a dia, essa interferência do sono,
a motilidade do cólon, a movimentação do intestino, que realmente ela é menor durante a noite. Isso acaba não tendo uma repercussão clínica, mas tem um aspecto interessante, que nos pacientes que vão fazer o exame de colonoscopia, que é o exame de endoscopia, que a gente filma e fotografa o intestino grosso, o cólon por dentro, eles precisam fazer um preparo à base de laxantes para que durante o exame o intestino esteja limpo. Os pacientes utilizando o mesmo esquema de laxantes, quando ele vai fazer no período da manhã, ou seja, quando a limpeza do intestino se dá durante a madrugada, o intestino não fica tão limpo quanto aqueles pacientes que fazem no final do dia ou no período da tarde, quando eles fazem a preparação do intestino pela manhã. Mesmo que eles não durmam durante a noite, há uma diminuição nítida do movimento intestinal no período noturno. Espero ter contribuído. Boa sorte, bom trabalho a todos.